Imagine, por um segundo, que o brilho tecnológico da Nova York moderna desaparecesse por completo, como se a luz tivesse sido apagada. Esqueça os arranha-céus espelhados que tocam as nuvens, os smartphones que conectam todos em tempo real e aquele otimismo vibrante de um herói que balança entre prédios sob a luz radiante do sol. Agora feche os olhos e tente sentir o frio cortante de uma chuva ácida que nunca parece limpar a fuligem acumulada das ruas e o som seco e rítmico de disparos de metralhadoras ecoando em becos escuros e úmidos. Sinceramente, se você acha que conhece o Homem-Aranha apenas por causa do Peter Parker da Terra 616, aquele herói que faz piadas sarcásticas enquanto derrota vilões em Manhattan, você não está nem perto de estar pronto para o que o Aranha Noir representa. Isso aqui é pesado, é visceral e é, acima de tudo, uma descida sem volta aos porões mais sombrios do multiverso Marvel. O Homem-Aranha Noir não é apenas uma versão alternativa com um visual bacana e um sobretudo estiloso. Ele é a resposta sombria, definitiva e perturbadora para uma pergunta. E se o Homem-Aranha não tivesse crescido cercado por esperança, mas sim com fome crônica e uma corrupção sistêmica que apodrece tudo o que toca? Para entender a base biológica e a anatomia mística do Noir, precisamos primeiro jogar no lixo tudo o que sabemos sobre a ciência moderna, laboratórios assépticos e a radiação atômica. Na Terra 90.214, não houve um laboratório de última geração com lasers e computadores, nem uma aranha radioativa em uma excursão escolar que mudou a vida de um nerd suburbano em busca de aceitação. A origem do Noir é muito mais primitiva, mística, ancestral e, honestamente, assustadora. Peter Parker, nesta realidade, é um jovem idealista, mas profundamente revoltado, que vê o mundo através das lentes de um jornalista que não aceita o silêncio cúmplice da imprensa oficial. Ao investigar um carregamento clandestino de antiguidades contrabandeadas pelo Duende, o senhor do crime local que governa a cidade com punho de ferro e dentes afiados, ele acaba cruzando o caminho de uma estátua de um ídolo aranha antigo, uma relíquia que exala uma aura de perigo imemorial. Quando essa estátua se quebra acidentalmente, o que emerge não é um acidente científico explicável pela física, mas uma manifestação pura do sobrenatural. Uma horda de aranhas místicas surge das sombras como se fossem pesadelos encarnados, e uma delas pica Peter com uma ferocidade que transcende o biológico. O que acontece a seguir não é uma transformação limpa, tecnológica ou heróica, é um ritual de passagem forçado por uma entidade antiga e enigmática conhecida como Deus Aranha ou Anansi, o mestre das histórias e das teias. Em seus sonhos febris, Peter vê a divindade, uma criatura que lhe concede o dom de caçar aqueles que se aproveitam dos fracos, mas a um custo que ele ainda não compreende totalmente. Fisicamente, o Noir possui a força proporcional e a agilidade que conhecemos, mas há uma diferença fundamental e brutal na forma como ele utiliza essas capacidades sobre-humanas. O Aranha Noir possui cerca de 1,78 de altura e pesa em torno de 80 quilos, mas não se engane pelo porte atlético comum. Seu nível de força é sobre-humano, permitindo que ele erga objetos pesados e domine oponentes fisicamente superiores com uma ferocidade animal. Diferente do Aranha clássico, ele não se move como um acrobata de circo. Ele se move como um predador urbano. Ele usa a arquitetura gótica como uma extensão de seu corpo caçador. Um detalhe perturbador de sua anatomia é a imunidade à dor. Desde que foi picado, Peter simplesmente não sente dor física da mesma forma que um humano normal. Isso o torna um tanque em combate, capaz de atravessar ferimentos que parariam qualquer outro homem. Embora sua durabilidade seja alta, resistindo a golpes de seres como o Homem-Areia Noir, que pode esmagar um crânio humano com facilidade, ele ainda é vulnerável a armas de fogo, o que torna sua abordagem furtiva uma necessidade de sobrevivência, não apenas estilo. Comparado ao Aranha 616, o Noir é menos super-humano e mais sub-humano. O funcionamento de seus poderes é uma mistura de instinto e misticismo. A habilidade de Noir de escalar paredes é frequentemente retratada como mais limitada, como um parkour tático, muitas vezes dependendo mais do contato direto das mãos e pés e sendo menos magnética do que a versão 616. Seu sentido aranha não é apenas um alerta biológico vibratório, é um instinto de sobrevivência aguçado e místico, sendo basicamente a voz de Anansi ecoando em sua mente. Ele produz uma seda líquida, uma teia orgânica preta, mas ao contrário de outras versões que também possuem teia orgânica, como o Aranha de Tobey Maguire, a teia do Noir é frequentemente descrita como tendo uma textura mais parecida com fios de seda bruta ou rede de caça, e ele a espelha em jatos que se assemelham a fumaça negra ou sombras líquidas antes de solidificar. Os feitos do Noir não são medidos por salvar o universo todos os dias, mas pela brutalidade de sua eficácia.
Ele caçou e derrotou o Império do Duende e não hesitou em matar o Abutre para salvar sua tia May. Em eventos multiversais, ele provou seu valor ao enfrentar os Herdeiros, seres que se alimentam de totens aranha. Seu maior feito de coragem foi o seu sacrifício final contra Morlun. Ao perceber que não poderia vencer na força bruta, ele detonou uma granada em seu próprio cinto para tentar levar o vilão consigo, mostrando que sua determinação transcende a própria vida. Peter chegou a ser ressuscitado pelo próprio Deus Aranha, pois seu serviço à teia ainda não havia terminado. A verdadeira força do Noir, no entanto, reside em sua moralidade. Ele não segue o lema "com grandes poderes vem grandes responsabilidades". Sua filosofia é mais direta. Se o poder é corrupto, é responsabilidade do povo retirá-lo. Ele é um vigilante que usa pistolas pesadas, entendendo que em uma cidade onde a polícia é comprada, um soco no queixo é inútil. Às vezes, para limpar uma ferida gangrenada, você precisa de um bisturi. Esse cara é radicalmente diferente de qualquer outra versão do Aranha porque a sua bússola moral não é definida por cores primárias vibrantes ou por um código de ética inquebrável herdado de uma era de ouro, mas por infinitos e angustiantes tons de cinza. Ele foi moldado pela pobreza extrema da década de 30, pelas filas de pão que se estendiam por quarteirões e pelo trauma indescritível e visceral de ver seu amado tio Ben ser devorado, e eu quero enfatizar isso, devorado literalmente, pedaço por pedaço, em um ato de barbárie pura pelo Abutre. Nesta realidade, o Abutre não é um velho de asas mecânicas com delírios de grandeza. Ele é um canibal perturbado, animalesco e degenerado que serve como o cão de guarda mais bizarro do império criminoso de Norman Osborn. Isso muda tudo na cabeça de um jovem. Destrói qualquer noção de que o mundo é justo ou que o bem sempre prevalece. Para ele, a lógica é muito mais direta, pragmática e punitiva. Se o poder é corrupto, se ele oprime e escraviza, ele deve ser derrubado e destruído sem qualquer pingo de piedade ou hesitação. Sem qualquer exagero, a visão de justiça dele é sombria, vingativa e muitas vezes terminal. Ele não hesita em matar se a situação exigir um veredito final. E ele definitivamente não pede desculpas ou busca redenção por isso. Essa brutalidade inerente ao personagem não vem de uma falha de caráter inerente ou de uma sede de sangue gratuita e psicótica, mas de um excesso de realidade traumática. Ele é o símbolo de uma cidade decadente que não tem tempo para sermões edificantes ou lições de moral, apenas para a sobrevivência bruta do mais forte ou do mais esperto. Ele é o herói que a Grande Depressão merecia e precisava, alguém que não tem o menor medo de sujar as mãos para que outros possam, talvez, ter um único dia de paz em meio ao caos. A evolução do Homem-Aranha no ar através das diferentes mídias ao longo dos anos é um testamento fascinante de como ele capturou de forma única o imaginário dos fãs de quadrinhos e da cultura pop em geral. Tudo começou com a linha Marvel no ar em 2009, uma iniciativa ousada, experimental e visualmente impactante que reimaginou os maiores ícones da editora sob a estética carregada dos romances pulp e do cinema noir clássico de meados do século XX. Nas mãos talentosas de David Hine e Fabrício Sapolsky, com a arte sombria de Carmine Di Giandomenico, o noir nasceu como uma crítica social afiada, abordando temas espinhosos como a luta de classes e o fascismo ascendente na Europa e na América. No entanto, o personagem realmente deu o salto para o grande público fora das bolhas restritas dos leitores assíduos de HQ, com o lançamento do jogo Spider-Man Shattered Dimensions em 2010. Ali, pela primeira vez, os jogadores puderam sentir na pele o que significava ser o noir em um ambiente interativo. O foco não era o combate aberto, acrobático e espalhafatoso contra hordas de inimigos, mas sim a furtividade absoluta, o uso estratégico e quase cirúrgico das sombras e a eliminação silenciosa, um a um, dos criminosos que infestavam os cenários. O medo era a principal ferramenta de trabalho de Peter Parker naquele universo, transformando o caçador em uma lenda urbana temida pelos próprios bandidos. Anos depois, tivemos a consagração definitiva e global em Spider-Man, Into the Spider-Verse, onde a animação revolucionária trouxe uma estética em preto e branco estilizada, com retículas de jornal antigo, e o lendário Nicolas Cage emprestou sua voz icônica para criar uma versão que era, ao mesmo tempo, melancólica, involuntariamente engraçada e profundamente ameaçadora. Cage conseguiu capturar com perfeição a essência de um homem fora de seu tempo. Um detetive de alma cansada que não consegue compreender como o mundo moderno pode ser tão irritantemente colorido, enquanto seu próprio coração ainda vive mergulhado nas sombras permanentes de 1933. E agora, estamos diante do que promete ser o capítulo mais ambicioso de todos, a série live-action produzida pelo Prime Video, que promete levar o personagem a novos patamares de realismo e crueza. Isso aqui é algo que muda o jogo completamente e traz detalhes de bastidores que deixaram muitos fãs e teóricos da internet coçando a cabeça em busca de respostas.
Na nova série, o personagem não será Peter Parker, mas sim Ben Reilly. Para quem é fã de longa data e conhece a história profunda da Marvel, esse nome evoca imediatamente a polêmica e extensa saga do clone dos anos 90. Para quem não sabe, Ben Reilly é um dos clones de Peter. Mas aqui o contexto é radicalmente outro, muito mais fundamentado na estética noir. Ele será conhecido apenas como The Spider, um detetive particular endurecido pela vida em uma Nova York dos anos 30, que tenta desesperadamente manter os últimos resquícios de sua humanidade enquanto lida com um passado misterioso e doloroso. Mas, na moral, por que mudar o nome icônico de Peter Parker para Ben Reilly nesta adaptação específica? Sinceramente, na minha opinião, isso envolve uma rede extremamente complexa e burocrática de questões contratuais, direitos de imagem e acordos de licenciamento entre a Sony Pictures e a Marvel Studios, Disney. Ao optar pelo nome Ben Reilly, a Sony consegue navegar por águas criativas muito mais livres e menos vigiadas, evitando conflitos diretos com o Peter Parker estabelecido e extremamente lucrativo do universo cinematográfico da Marvel, e permitindo que a série explore temas muito mais adultos, sombrios e completamente desvinculados do tom familiar e otimista que a Disney geralmente impõe às suas produções. O primeiro trailer da série já nos deu pistas valiosas de que esse noir será ainda mais fiel à estética hard-boiled do que qualquer versão anterior, mostrando o protagonista em momentos de vulnerabilidade humana, bebendo para esquecer seus fantasmas e lidando com uma depressão profunda e paralisante. Isso quebra regras que, em contratos vazados de 2011, proibiam terminantemente que o Homem-Aranha fosse mostrado consumindo álcool, fumando ou tendo comportamentos considerados não heróicos. Essa mudança de nome para Ben Reilly e o título simplificado e direto de The Spider são manobras estratégicas e brilhantes para dar ao personagem a liberdade total de ser tão brutal, decadente e complexo quanto a história exige que ele seja. É a Sony afirmando com todas as letras que este não é o herói clássico que salva gatinhos de árvores ou ajuda velhinhas a atravessar a rua. É o homem que caça os lobos que devoram as ovelhas na calada da noite, usando táticas que fariam o Capitão América estremecer de horror. A escolha de Nicolas Cage para reprisar o papel, agora finalmente em carne e osso, é nada menos que uma jogada de mestre absoluta. Cage possui, por natureza, aquela energia intrínseca e magnética de alguém que já olhou profundamente para dentro do abismo e decidiu, por falta de opção ou por teimosia, morar lá por um tempo considerável. Ele traz para o personagem uma mistura única de cansaço existencial, melancolia poética e uma determinação feroz e quase insana que é a cara perfeita do noir. A série promete mergulhar fundo na anatomia completa de um vigilante que não acredita mais em finais felizes ou em redenção barata, explorando não apenas seus feitos físicos e combates brutais, mas a erosão lenta e dolorosa de sua psique em um mundo que parece ter sido projetado especificamente para esmagar qualquer traço de bondade ou esperança. O noir live action será a prova de que o mito do Homem-Aranha é elástico o suficiente para comportar tanto a luz radiante e inspiradora quanto a escuridão mais profunda, suja e desesperadora. Ele é a personificação da resistência silenciosa em um mundo sem cores, um símbolo potente de que, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido e a corrupção parece ser a única lei vigente, ainda existe alguém disposto a lutar nas sombras, sem esperar medalhas ou reconhecimento. No final das contas, quando paramos para analisar friamente a anatomia e a origem do Homem-Aranha Noir, percebemos com clareza que ele é muito mais do que uma simples variante de um universo alternativo para preencher páginas de HQs. Ele é a prova viva e pulsante de que o conceito fundamental do herói é sempre moldado e transformado pela época e pelo contexto social em que ele está inserido. Se o Peter Parker da Terra 616 é o herói por excelência da era da ciência, do progresso tecnológico e da esperança inabalável no futuro, o Noir é o herói da era da sobrevivência bruta, da resistência contra a opressão sistêmica e da luta desesperada contra o esquecimento. Ele é a demonstração de que, dependendo das circunstâncias extremas, o mesmo homem que poderia ser um símbolo de luz e inspiração pode se tornar um símbolo de medo paralisante para os opressores e criminosos. E aí, o Homem-Aranha Noir é a sua versão favorita ou você ainda prefere o colorido da Terra 616? Você acha que a mudança para Ben Reilly vai dar uma identidade nova ou vai afastar os fãs? Comenta aí embaixo e compartilha esse vídeo com aquele amigo que acha que o Aranha é só para crianças. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!